Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo e em o nome do Senhor Jesus Cristo, venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um possa compreender, entender a vontade de Deus para a sua vida. E aí, obviamente, colocar em prática. Bem, eu queria hoje começar um mini estudo sobre o temor do Senhor, o temor a Deus. O temor a Deus. Eu tenho visto, eu tenho presenciado, eu tenho percebido, por onde quer que temos ido neste mundo, que há aquelas pessoas que estão em busca de uma libertação, em busca de uma cura, em busca da presença de Deus, em busca do batismo com o Espírito Santo. Nós temos visto muitas pessoas interessadas nas coisas de Deus. Mas eu tenho visto também, infelizmente, que muitas pessoas, até mesmo no nosso meio, têm se deixado levar pela cobiça deste mundo, têm se deixado levar pelas aparências desse mundo. O diabo sabe, o diabo tem consciência de que a alma é muito preciosa. Então, aquelas pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, estavam indo bem na fé, estavam indo muito bem na fé, eram tementes a Deus, mas, infelizmente, os atrativos do mundo, as cobiças do mundo, a fascinação das riquezas deste mundo, fizeram essas pessoas desviar o foco, desviar a fé, desviar a comunhão, a sua comunhão com Deus. E com o tempo elas foram, pouco a pouco, se afastando do altar. Consequentemente, elas começaram a esfriar na fé. E aí, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, tolerância com um pecado aqui, outro ali, e acabaram hoje completamente desviadas da fé. Eu tenho visto muito isso por esse mundo afora, infelizmente, desgraçadamente. E a verdade é que a pessoa, às vezes, conquista muitos benefícios pela fé. Só que a fé não é para conquistar os benefícios do mundo. A fé é para conquistar a salvação da própria alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Só que apenas um veio reconhecer Jesus como o Senhor e ele foi salvo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé daquele único leproso o fez ser curado da sua enfermidade física e também da sua enfermidade da alma, que é a pior, que é a mais importante. Mais importante é você curar enfermidades da alma. Porque se cura o físico, se conquista as bênçãos materiais, se conquista o mundo, mas a alma continua falida, é óbvio que ao morrer essa pessoa ou essa alma
vai para o inferno e não tem como mudar essa situação. Nós vemos aí que o rico, na história do rico e Lázaro, o rico tinha conhecimento da palavra de Deus, das profecias, dos mandamentos, das leis de Moisés. Só que, o que lhe adiantava aquilo? O importante para ele era a riqueza dele, era viver na luxúria e etc. Ora, de forma que nós, infelizmente, temos deparado com mais pessoas desigrejadas neste mundo, mais pessoas frias e mornas do que propriamente salvas. E eu estou me referindo àquele universo daqueles que ouviram a palavra de Deus e que, infelizmente, ficaram à beira do caminho. Ora, e depois essas pessoas dizem assim, mas está escrito, a minha graça te basta, Jesus já morreu por mim, Deus é amor, eu sei que Deus é amor, eu sei que Jesus já morreu por você, mas se você não morrer para o mundo, não adianta nada Jesus ter morrido por você. Não é? Fala a verdade. O que adianta você acreditar que tem o Espírito Santo, que um dia teve uma experiência gloriosa com Deus, lá no passado, lá atrás, mas você não conservou isso. Você não conservou. E hoje você está aí fria. Olha só, presta atenção. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá também o espírito de sabedoria. Sabedoria. O espírito de entendimento. O espírito de conselho. O espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento. E também o espírito do temor do Senhor. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vive no temor do Senhor. Ela é sábia, ela tem discernimento, conhecimento de que não está bem. Ela sabe que quando está fora do temor do Senhor, está andando, digamos assim, de acordo com este mundo, com os amigos, com a amizade, com a moda desse mundo. Ela não tem temor mais para com Deus. Mas ela diz, eu falo em línguas, eu vou na igreja, eu sou fiel dizimista, nada disso adianta. Nada disso resolve. Porque quando se tem o Espírito Santo, se tem essa consciência contínua de temor do Senhor. Do temor do Senhor. E quando a pessoa tem o temor do Senhor, por que Deus dá o Espírito do temor do Senhor? Para que o temor do Senhor não venha deixá-la se desviar do caminho. O texto sagrado diz assim, pela misericórdia de Deus e pela verdade, a iniquidade é perdoada, mas pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, aquelas pessoas desigrejadas, frias, mornas na fé, com certeza tiveram conhecimento, discernimento, para perceberem que já não havia mais temor para com o Senhor dentro de si. E por isso vai de uma igreja para outra, fica pulando de galho em galho, igual macaco,
Essa é a realidade. Por aqui, por ali, vai para uma árvore, vai para outra árvore, vai para uma igreja, pensando que a igreja vai resolver o problema dela. Não vai. Pensando que o pastor vai resolver o problema dela. Não vai. Ora, se o Espírito Santo não a convenceu de que a alma dela esfriou, deixou o temor do Senhor, se desviou para o pecado, porque quando a pessoa tem o temor do Senhor, ela preserva aquilo, ela guarda, ela se guarda para não pecar. E eu sou homem, como você. Então, a gente teve muitas experiências sobre esse assunto. São quase 60 anos seguindo e servindo o meu Senhor. Então, a gente teve muitas experiências na hora da inclinação para o pecado, naquele momento tocou a campainha, acendeu a luz amarela de atenção. Se a gente tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, então a gente, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe. E voltamos a andar no caminho. Então, minha amiga e meu amigo, o que adianta você, por exemplo, manter-se fiel até algum tempo, alguns dias antes de morrer? Se você perder o temor do Senhor, se você não tiver temor do Senhor, pode ter servido a Deus a vida toda, mas se no final você falhou, sua alma está perdida. Do outro lado também existe a palavra de Deus. O profeta Ezequiel fala, nós falaremos durante esses dias sobre isso, que a pessoa pode viver no pecado durante toda a sua vida, mas no último minuto da sua vida, no último respiro da sua vida, ela se arrependeu, ela é salva. Tem esses dois lados. Então, eu quero que você saiba que, por conta do que Deus nos tem mostrado, e nós temos falado aqui, nós temos mostrado sobre o final, o destino final da alma, porque depois que morre, não há mais nada a fazer. Nada. Não tem mais nada que se possa fazer depois que a pessoa morre. A alma dela está eternamente salva ou eternamente condenada. Não há como mudar a história dela. Lembra que Abraão falou para o rico, olha, ninguém que está aqui pode passar para aí, ninguém daí pode passar para cá. O rico sabia, tinha consciência de que não tinha mais solução. Então ele pediu, então, por favor, mande alguém, um morto, ir lá avisar os meus parentes, meus irmãos, para que eles não venham para cá. E Abraão falou, eles têm os profetas, Moisés, que os ouçam. Ora, amiga e amigo, cuide da sua alma, porque ela é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. Mais preciosa do que seus pais, seus filhos, seus bens, suas joias, sua reputação, tudo, tudo. A sua alma é eterna. A nossa alma é eterna. Eterna para viver com Deus ou eterna para viver no inferno sob o calor do tormento do inferno. E só você pode decidir isso, ninguém mais. Ninguém mais. Então, quando a gente teme ao Senhor, a gente tem o Espírito do Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, a gente tem o espírito de sabedoria para ter
discernimento, entendimento, e ouvir o conselho, e ter o conselho do próprio Deus dentro de nós, para que nós sejamos fortes. É o espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento é esse. O que eu passo para vocês é o que Deus me tem dado. O que Deus me tem dado, eu tenho procurado, me esforçado, passar para vocês. Com todas as minhas fraquezas, ainda assim, nós procuramos dar aquilo que Deus nos tem dado. Nós queremos que vocês sejam salvos tanto quanto nós temos sido. Porque, infelizmente, desgraçadamente, muitos dos que ouviram a palavra de Deus se perderam. Veja que Jesus, na parábola da semente, nós falamos isso há algum tempo atrás. A cada 100 pessoas que ouviram as palavras de Deus, apenas 25 delas foram salvas. Aqueles que ouviram, apenas 25%. A cada 100 pessoas, somente 25 é salvo. 100 pessoas que ouviram a palavra de Deus. Você está ouvindo. A informação que você está recebendo está com você. Já tem informação. O que você vai fazer do que você já tem de informações a respeito do temor do Senhor? Só você para decidir o destino da sua alma, porque Jesus fez o que já fez. O que está feito, está feito. Ele não pode fazer mais nada. Então agora é você obedecer e seguir no temor do Senhor, porque o temor do Senhor obrigatoriamente faz a pessoa pensar, raciocinar, meditar, faz a pessoa perceber, discernir se ela está indo pelo caminho da justiça ou pelo caminho da injustiça, pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Ela sabe. E então, se ela realmente pensa, raciocina, pesa, avalia a si própria, se ela está indo no caminho do mal, ela volta para chegar ao caminho do bem, para ter a sua salvação eterna. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.